O general Werner Kessler para no meio do caminho enlameado e ergue as mãos devagar. Ao redor dele, 12 soldados brasileiros apontam rifles, sujos, exaustos, com fome de 3 dias. Um deles avança, arranca a pistola da cintura do alemão e joga no chão. O prisioneiro está capturado. A guerra para ele acabou. Mas o que acontece nas próximas horas vai confundir até os próprios pracinhas. Porque quando um grupo de soldados SS descobre que o general foi preso e marcha em sua direção com ordens de não deixar testemunhas vivas, nem alemãs nem brasileiras, são justamente os pracinhas que fecham fileira ao redor do inimigo capturado e recusam a recuar um único passo. Ninguém ordena isso. Nenhum regulamento prevê isso. É uma decisão tomada no silêncio de homens que vieram de longe e carregam algo que nenhum uniforme explica. E o que move esses soldados naquele momento vai mudar para sempre, a forma como você enxerga a guerra. Se você quer entender o que fez homens tão simples agirem com uma grandeza tão rara, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e me conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Essa história merece chegar em todo lugar. O caminho de terra entre Fornovo e o Vale não tem nome no mapa. Os pracinhas chamam de a Garganta, uma faixa estreita de lama vermelha, espremida entre 2 morros cobertos de pinheiros queimados. É ali, naquele corredor sem saída, que o sargento Dário Menezes empurra o general Kessler com a coronha do rifle e ordena que ele ande. O alemão tropeça, mas não cai. Ele tem 53 anos, ombros largos e um corte novo na testa que ainda sangra devagar. Caminha em silêncio. Os 12 pracinhas ao redor dele também não falam. O único som é o barulho das botas afundando na lama e o vento descendo frio do norte. Dário não planejava capturar ninguém naquele dia. A missão era simples: reconhecer o perímetro norte, mapear possíveis rotas de retirada alemã e voltar antes do anoitecer. O grupo partiu às 6 da manhã de uma casa abandonada que servia de posto avançado, com ração para um dia e ordens de evitar contato direto com o inimigo. Mas a guerra raramente obedece ordens. Às 10h42, quando a patrulha dobra uma curva fechada entre 2 pedras cobertas de musgo, encontra o general Kessler sozinho de costas, olhando para o vale com um binóculo, sem escolta, sem proteção, um homem de alta patente perdido no lugar errado. Kessler não tenta fugir. Ele abaixa o binóculo devagar, vira o corpo com cuidado e ergue as mãos antes mesmo que qualquer brasileiro diga uma palavra. É um gesto de quem já calculou as possibilidades e escolheu a única que mantém ele vivo. Dário hesita por 2 segundos completos, tempo suficiente para sentir o peso daquilo que está diante dele. Um general da Wehrmacht, capturado por uma patrulha de 12 homens que não tinha autorização para isso. Ele prende o alemão, amarra os pulsos com uma correia de couro e chama o rádio. O sinal falha 3 vezes antes de conseguir transmitir meia mensagem ao posto de comando. No posto de comando, a 2 quilômetros dali, o tenente Henrique Caldas recebe a notícia com incredulidade. Ele pede confirmação. Dário confirma. Caldas pede de novo. A resposta é a mesma. General capturado, sem baixas, aguardando instrução. O tenente desliga o rádio e olha para o mapa estendido sobre a mesa. Kessler não é um nome qualquer. Ele conhece aquele nome. 3 semanas antes, inteligência aliada havia circulado um relatório indicando que um oficial de alta patente estava coordenando os últimos movimentos de retirada alemã no setor norte. O nome no relatório era Kessler, e agora esse homem estava amarrado numa garganta de lama, nas mãos de 12 pracinhas sem apoio. Dário não sabe nada disso. Ele só sabe que está parado no meio do caminho com um prisioneiro que pesa mais do que qualquer coisa que já carregou. O general não fala português. Dário não fala alemão. Entre os 12 homens do grupo, há um cabo chamado Ernesto Saraiva, que estudou 2 anos de alemão num seminário em Porto Alegre antes de ser convocado, mas Dário não o chama. Não agora. Quando Kessler escorrega numa pedra e o sargento segura o braço dele por instinto para que não caia. Os 2 ficam parados por um segundo mais longo do que o necessário. O alemão olha para a mão que o segura. O brasileiro solta devagar.
Nenhum tradutor do mundo explicaria aquele momento melhor do que o silêncio. O grupo começa a mover em direção ao posto de comando às 11h15. O caminho de volta é mais lento com um prisioneiro no meio da formação. Kessler caminha sem resistir, mas o ritmo dele é diferente, mais pesado, mais deliberado, como se cada passo fosse uma decisão consciente. Um dos pracinhas mais jovens, o soldado Toninho Rezende, de 17 anos e natural de Juiz de Fora, não tira os olhos do alemão. Ele nunca tinha visto um general de perto. Na cabeça de Toninho, generais eram figuras de mapa, nomes escritos em letras maiúsculas nos boletins de guerra. Aquele ali sangrava pela testa e tinha lama nas botas como todo mundo. Aos 45 minutos de caminhada, o rádio de Dário crepita. É Caldas com a voz tensa e baixa. Ele diz que há movimentação alemã no setor norte. Uma coluna de soldados SS avançando em direção à garganta, onde a patrulha ainda está. Número estimado: 30 homens, armados, e se movendo rápido demais para ser uma patrulha de rotina. Dário para o grupo. Olha para o mapa dobrado no bolso, depois para o vale à esquerda, depois para o general à sua frente. 30 soldados SS em direção à garganta. Não é coincidência. Alguém sabe que Kessler foi capturado. O que Dário ainda não entende, o que nenhum dos 12 entende naquele momento, é que aqueles soldados não estão vindo para resgatar o general. Estão vindo para garantir que ele não fale. Kessler sabe disso. E quando o alemão vira o rosto devagar e olha diretamente para Dário com uma expressão que não é medo, mas aviso, o sargento sente um frio que não vem do vento do norte. Ele não precisa de tradutor para entender o que aqueles olhos estão dizendo. O perigo não está atrás deles. Está vindo de frente. Caldas transmite mais uma informação pelo rádio e a voz dele treme levemente ao falar. A coluna SS está a menos de 2 quilômetros. Se a patrulha mantiver o ritmo atual, os dois grupos se encontram em menos de 20 minutos numa clareira aberta sem cobertura. 12 pracinhas contra 30 soldados SS, com um general alemão no meio. As chances de sair dali sem baixas são próximas de zero. Dário olha para o grupo. Toninho aperta o rifle com as 2 mãos. Os outros 11 esperam em silêncio. Ninguém pede ordem. Todos sabem que a decisão é do sargento. Dário dobra o mapa, coloca no bolso e olha para Kessler por 3 segundos longos. O alemão continua com os pulsos amarrados, mas o corpo dele está diferente agora, menos rígido, como se tivesse largado algum peso. Ele diz 3 palavras em alemão, apenas 3. Dário não entende o significado, mas entende o tom. É quase um pedido. O sargento vira para os seus homens e dá a ordem mais estranha que qualquer um deles já ouviu numa guerra. Eles não vão correr, não vão abandonar o prisioneiro e não vão deixar ninguém chegar até ele. O que começa ali não é heroísmo planejado, é uma decisão tomada na lama, com fome, com medo e com o barulho distante de botas alemãs se aproximando. Dário não sabe explicar por que faz aquilo. Talvez seja o gesto na pedra quando segurou o braço do inimigo por instinto. Talvez seja a cara de Toninho, de 17 anos, olhando para o general como se olhasse para um ser humano. Talvez seja algo que o Brasil colocou naqueles homens antes de mandá-los para a Itália. Algo que nenhum regulamento descreve e nenhuma ordem consegue fabricar. Mas a decisão está tomada. E o que vem a seguir vai exigir tudo que esses 12 homens têm. Os passos da coluna SS já ecoam entre os morros. O vento para de soprar como se a própria paisagem prendesse o ar. Kessler fecha os olhos por um segundo, e quando os abre, olha para Dário com uma expressão que o sargento vai carregar pelo resto da vida. Não é gratidão. Cedo demais para isso. É algo mais antigo, mais pesado. É o reconhecimento silencioso de um homem que entende, pela primeira vez em muito tempo, que ainda existe algo no mundo que não obedece às regras da guerra. Dário posiciona os seus homens. A ravina está a 50 metros à esquerda e a coluna SS está a menos de 15 minutos. Dário escolhe a ravina à esquerda. É um buraco estreito entre 2 pedras cobertas de samambaia, fundo o suficiente para esconder um homem deitado, largo o suficiente para caber 13. Ele empurra Kessler para dentro primeiro. Depois os seus homens entram um a um, colados nas pedras, respirando devagar.
Toninho é o último a entrar e arrasta um galho de pinheiro caído para cobrir a abertura. De fora, a ravina parece apenas mais uma sombra no morro. Por dentro, é um retângulo de terra fria com 12 rifles engatilhados e um general alemão com os pulsos amarrados tentando controlar a respiração. Dario apoia a mão espalmada no peito de Kessler. Gesto universal, sem idioma. Não se mova, não faça barulho. Os primeiros soldados SS aparecem na curva do caminho às 12h03. Dario os conta pelo vão entre as pedras. 1, 2, 5, 10. Eles caminham em formação cerrada, com capacetes baixos e rifles na diagonal. O passo uniforme de quem não está patrulhando, está caçando. O oficial à frente para no meio do caminho de lama vermelha e levanta o punho fechado. A coluna inteira para em silêncio. Ele olha para o chão, depois para os morros, depois para a clareira à frente. 28 metros separam aquele oficial da ravina onde Dario e os seus homens estão imóveis. Toninho não pisca. O dedo dele repousa na lateral do rifle, longe do gatilho, exatamente como o sargento ensinou. O oficial alemão diz algo em voz baixa para o homem ao lado. O outro responde com a cabeça. 2 soldados se destacam da coluna e avançam pela lateral esquerda do caminho, varrendo o mato com os canos dos rifles. Eles passam a menos de 10 metros da ravina. Um deles para, olha na direção das pedras por 2 segundos, que parecem 2 minutos, e então vira e segue em frente. Dario solta o ar devagar pela boca aberta. Kessler não se move. Os seus olhos estão fixos no teto de pedra acima, como se estivesse rezando para um Deus que já não sabe ao certo se ainda acredita. A coluna SS retoma o movimento e segue em direção à clareira. Levam 8 minutos para sumir completamente. Dario espera mais 5 antes de dar qualquer sinal. Quando finalmente levanta 2 dedos, ordem para preparar saída, percebe que as mãos dos seus homens estão tremendo. Não de medo, de tensão represada, do tipo que o corpo guarda durante 13 minutos de silêncio absoluto, com o inimigo a 10 metros. Toninho vira para o lado e vomita baixinho contra a pedra. Ninguém fala nada. O sargento coloca a mão no ombro do menino por 1 segundo e depois olha para Kessler. O general está sentado com as costas na pedra, os pulsos ainda amarrados e uma expressão no rosto que Dario não consegue classificar. Não é alívio, é algo mais complicado. Eles saem da ravina em fila, pelo lado oposto ao caminho principal, descendo pelo morro através do mato fechado. Kessler acompanha o ritmo sem reclamar. Em determinado momento, quando o terreno fica mais íngreme e o alemão escorrega pela segunda vez, é o próprio Toninho que segura o braço dele antes que caia. O general olha para o menino. Toninho olha de volta. 17 anos de um lado, 53 do outro. Uma guerra inteira entre os dois e nenhuma palavra que faça sentido nos 2 idiomas ao mesmo tempo. Mas Toninho não solta o braço do alemão até o terreno ficar plano de novo. É mais um gesto daquele dia que não está em nenhum manual. Às 13h20, o grupo alcança um pasto abandonado a 1 quilômetro do posto de comando. Dario tenta o rádio de novo. Desta vez, o sinal pega limpo. Caldas atende no segundo chamado, e a voz dele agora está diferente, mais grave, mais controlada, com aquele peso específico de quem acabou de receber informação ruim. Ele diz que o setor norte está cada vez mais comprometido. A coluna SS que passou pelo caminho não é a única. Há pelo menos mais 2 se fechando em torno da área. E o posto de comando recebeu, 30 minutos atrás, uma transmissão alemã interceptada que mudou tudo. A transmissão diz, em linguagem codificada mas suficientemente clara para os tradutores aliados, que o general Kessler não deve ser entregue aos inimigos vivo. Dario ouve isso e não responde por 4 segundos. Então pergunta se o tenente entendeu direito. Caldas repete, não deve ser entregue vivo, não pelos aliados, pelos próprios alemães. O sargento desliga o rádio e fica olhando para o campo aberto à frente. Kessler está a 3 metros, sentado numa pedra baixa, limpando o sangue seco da testa com as costas do pulso amarrado. Ele não ouviu a transmissão, não entende português. Mas quando Dario vira e o olha em silêncio por tempo demais, o general levanta os olhos e os 2 se encaram. Kessler diz as mesmas 3 palavras em alemão que disse antes.
lá na garganta. Voz baixa e firme. Desta vez, Dário chama Ernesto. O cabo se aproxima, ouve o alemão e fica pálido. Dário pergunta o que disse. Ernesto engole seco e traduz. Eles vêm me matar. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Kessler sabia antes de ser capturado. Sabia antes de erguer as mãos naquele caminho enlameado de manhã. O general não se rendeu por cansaço nem por covardia. Ele se rendeu porque os brasileiros eram a única proteção que ainda existia entre ele e a ordem que Berlim havia despachado. Dário olha para os seus 12 homens. Olha para Toninho, que ainda tem restos de vômito na manga do uniforme. Olha para Ernesto, que ainda segura o rádio com as 2 mãos. E olha para o general alemão que escolheu se render a inimigos porque os seus próprios companheiros assinaram a sua sentença. A decisão que Dário toma a seguir não está prevista em nenhuma ordem de missão. Ele reúne os 12 homens num semicírculo rápido, fala baixo e direto. Eles vão levar Kessler ao posto de comando e vão fazer isso pelos fundos, pelo caminho longo, evitando os setores comprometidos. Se encontrarem resistência alemã, a prioridade é manter o prisioneiro vivo. Não por estratégia, não por protocolo, mas porque nenhum homem que se entregou sem luta vai morrer enquanto eles estiverem de pé. Ninguém vota, ninguém questiona. Toninho apenas limpa a manga do uniforme na calça e aperta o rifle. É o suficiente. Eles entram no caminho longo às 13h45. São 2 quilômetros de mata fechada, terreno irregular, com visibilidade reduzida e sem cobertura aérea. Dário define a formação. 4 homens formando um escudo fechado ao redor de Kessler no centro. Os outros 8 cobrindo frente, flancos e retaguarda em pares. O general caminha no meio desse escudo com os pulsos ainda amarrados, mas a postura diferente, não mais a rigidez de um prisioneiro, mas algo próximo da postura de alguém que entende o valor do que está recebendo e carrega isso no corpo. Ele não faz mais nenhum movimento brusco. Segue o ritmo dos brasileiros como se fosse parte do grupo. Aos 20 minutos de caminhada, Ernesto se aproxima do general e tenta uma frase em alemão. Torta, com sotaque de seminário, mas compreensível. Pergunta se ele está bem. Kessler olha para o cabo com uma expressão que demora 1 segundo a se formar e então responde em voz baixa. Ernesto traduz para Dário enquanto caminha. O general disse que sim, que está bem e que nunca esperou isso de soldados brasileiros. Dário não responde, mas o passo dele fica levemente mais firme na lama, como se aquela frase tivesse acrescentado alguma coisa ao peso que ele já carregava. Lá atrás, no caminho principal, o som distante de tiros estoura 2 vezes e depois silencia. A coluna SS encontrou outra coisa. O grupo alcança o perímetro do posto de comando às 14h32. Caldas está na entrada, com 2 oficiais ao lado e uma expressão que mistura alívio com incredulidade. Ele olha para Kessler, depois para Dário, depois para os 12 homens cobertos de lama que entregam um general alemão intacto, depois de quase 4 horas no meio de um setor comprometido. Um dos oficiais aliados avança para assumir a custódia do prisioneiro. É nesse momento, quando 2 soldados americanos seguram os braços de Kessler para levá-lo, que o general vira o rosto pela última vez na direção de Dário. Ele não sorri, não faz nenhum gesto dramático. Apenas olha por 2 segundos e inclina a cabeça levemente. Dário corresponde com um aceno quase imperceptível. Toninho vê tudo e não diz nada, mas guarda aquela imagem para o resto da vida. O posto de comando cheira a café frio e cigarro apagado. Dário senta no primeiro banco que encontra e fica olhando para as próprias mãos por um tempo que não sabe medir. A lama já secou entre os dedos e formou pequenas rachaduras na pele. Toninho se apoia na parede do lado de fora e fecha os olhos. Os outros 10 pracinhas se dispersam em silêncio, cada um carregando o peso daquelas horas de um jeito diferente. Alguns bebem água, alguns limpam os rifles, um deles simplesmente deita no chão com o capacete sobre o rosto. Ninguém celebra. Não existe euforia depois de uma missão assim. Existe apenas o alívio pesado e quieto de quem chegou inteiro num dia em que facilmente não teria chegado. Caldas entra no posto 10 minutos depois, com uma folha de papel na mão,
e expressão de quem acabou de ter uma conversa difícil. Ele se senta na frente de Dário e fala baixo. Os oficiais aliados que assumiram Kessler já identificaram formalmente o general. O nome completo, a patente, o histórico de comando, e confirmaram o que a transmissão interceptada já indicava. Havia uma ordem ativa, emitida há menos de 48 horas, determinando a eliminação do general por unidades SS leais ao comando central. Kessler havia se tornado inconveniente. Um homem que sabia demais sobre as rotas de retirada, os depósitos de suprimento e, acima de tudo, sobre as negociações secretas que alguns oficiais alemães tentavam conduzir por baixo dos panos com os aliados sem o conhecimento de Berlim. Ele não era apenas um general capturado, era uma testemunha viva de coisas que muita gente poderosa queria enterradas. Dário ouve tudo isso sem mudar a expressão. Quando Caldas termina, o sargento pergunta apenas uma coisa. Kessler está seguro. Não é pergunta. É exigência disfarçada de pergunta. O tenente responde que sim, que o general está sob custódia aliada formal e será transferido ainda naquela noite para um local protegido. Dário acena com a cabeça e não diz mais nada. Lá fora, o sol começa a baixar sobre os morros e a luz da tarde pinta de laranja as pedras cobertas de samambaia. É o mesmo tipo de luz que existe no interior de Minas, no interior da Bahia, no interior de São Paulo. Em todos os lugares de onde aqueles 12 homens vieram antes de a guerra decidir que o mundo precisava deles na Itália. A primeira lição que aquele dia ensina não está em nenhum regulamento militar. Ela nasce do gesto de Dário segurando o braço do inimigo na pedra escorregadia, de Toninho não soltando o alemão no morro íngreme, de Ernesto perguntando num alemão torto de seminário se o prisioneiro estava bem. Esses gestos não foram estratégicos, não foram calculados para ganhar vantagem tática ou favorecer uma negociação. Foram simplesmente humanos. O tipo de reação que aparece quando um homem olha para outro homem, retira o uniforme com os olhos e enxerga apenas alguém que também pode cair, também pode sentir fome, também pode ter medo. Os pracinhas não protegeram um general alemão. Protegeram um ser humano que havia escolhido se render à humanidade deles. 3 dias depois, Ernesto recebe pelo rádio uma mensagem curta transmitida através dos canais aliados. Não tem remetente formal, mas o cabo reconhece as 3 palavras em alemão logo no início, as mesmas 3 que Kessler repetiu no pasto abandonado. A mensagem diz que o general chegou ao destino seguro e que há informações sendo repassadas aos aliados que podem encurtar o conflito no setor norte em pelo menos 2 semanas. Ernesto traduz para Dário em voz baixa, no canto do posto, longe dos outros. O sargento dobra o papel, coloca no bolso do uniforme e não fala nada por um longo momento. Então diz apenas: valeu a pena. São 3 palavras em português que carregam o mesmo peso das 3 palavras em alemão do general no pasto. A segunda lição que aquele dia deixa é mais difícil de nomear, mas fácil de sentir. Ela tem a ver com o que acontece quando um homem age além do que foi mandado fazer. Dário tinha ordens de reconhecimento. Não tinha autorização para capturar ninguém, muito menos para proteger um prisioneiro contra a própria tropa inimiga num setor comprometido. Mas existe um momento em toda guerra, e em toda vida, em que as ordens chegam até certo ponto e depois param. E o que o homem faz nesse espaço, entre a última ordem recebida e a próxima decisão necessária, é o que define quem ele realmente é. Dário preencheu esse espaço com algo que não aprendeu no quartel. Aprendeu antes, em algum lugar do Brasil que ele carregava dentro do peito. Toninho Rezende volta para Juiz de Fora menos de 1 ano depois daquele dia de abril. Ele tem 18 anos quando pisa de novo no Brasil. Entrou na guerra com 17 e saiu com uma história que vai demorar décadas para conseguir contar em voz alta, sem a voz tremer. Durante anos, quando alguém pergunta o que foi mais marcante na Itália, ele não fala de batalha nenhuma. Fala do olhar que trocou com um general alemão num momento em que os dois estavam no mesmo buraco de lama, do mesmo lado da vida. Fala que entendeu naquele instante que a guerra é feita de ordens e de mapas, mas que os homens são feitos de outra coisa,
uma coisa que a guerra tenta destruir e que às vezes, em dias raros e inexplicáveis, sobrevive. Ernesto Saraiva vai para o seminário de volta depois da guerra. Mas não se ordena padre. Fica 2 anos estudando, depois resolve que tem outras coisas a fazer no mundo. Abre uma escola primária numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul e passa 30 anos ensinando crianças a ler. Quando morre, em 1989, entre os poucos objetos que guarda numa caixinha de madeira, está uma folha de papel dobrada com 3 palavras em alemão escritas à mão. Ao lado, o desenho simples de um morro, o nome de uma estrada e uma data. Ninguém da família entende o que significa, mas ele nunca jogou fora. A terceira lição é a mais incômoda e talvez a mais necessária. Ela tem a ver com o que o Brasil mandou para a Itália quando enviou aqueles homens. Os aliados americanos e britânicos que conviveram com os pracinhas naquele período descreviam algo que não sabiam nomear direito. Uma forma diferente de tratar o inimigo capturado, uma mistura de firmeza e respeito que desconcertava veteranos endurecidos por anos de combate. Não era ingenuidade, era algo mais raro. A capacidade de manter a própria humanidade intacta, mesmo quando tudo ao redor exigia que ela fosse descartada. Os pracinhas chegaram à Europa sem a frieza calculada de tropas que já tinham visto de tudo. E foi exatamente essa ausência de frieza que salvou a vida de um general alemão num dia de abril numa garganta sem nome. Kessler é interrogado por oficiais aliados durante 11 dias. As informações que fornece confirmam o que a inteligência aliada suspeitava sobre os movimentos de retirada alemã no norte da Itália. O setor é neutralizado em menos de 3 semanas. Vidas são poupadas. Número que nenhum documento oficial registra com precisão, mas que os analistas militares estimam em centenas, entre soldados aliados e civis italianos que viviam nas aldeias ao longo das rotas que os alemães usariam. Kessler nunca retorna à Alemanha. Vive o resto da vida numa cidade pequena na Suíça. Trabalha como professor de história e morre em 1971 sem dar nenhuma entrevista sobre a guerra. Mas entre os poucos pertences encontrados no seu apartamento depois da morte, há um caderno velho com uma única frase escrita em português, com letra cuidadosa de quem copiou o som de palavras que ouviu uma única vez. Está bem. As mesmas palavras que Ernesto perguntou naquele alemão torto de seminário, num morro íngreme, num dia que o general nunca esqueceu. Dário Menezes aposenta como sargento em 1963. Vive em Belo Horizonte, tem 3 filhos e trabalha durante 20 anos como funcionário dos Correios. Nos últimos anos de vida, aceita alguns convites para falar em escolas sobre a FEB. Ele não gosta de falar de batalha, gosta de falar de pessoas, de como a guerra coloca 2 homens num mesmo buraco de lama e, às vezes, no meio de tudo aquilo, um deles age de um jeito que o outro nunca esquece. Em uma dessas palestras, numa escola estadual de Contagem, uma professora pergunta se ele se arrepende de alguma decisão que tomou na Itália. Dário fica em silêncio por um momento, o tipo de silêncio que carrega décadas dentro. Então responde que não. Que a única decisão que realmente importou naquele ano inteiro foi uma que ele tomou em menos de 10 segundos na lama, sem manual e sem ordem, e que faria de novo sem hesitar. Os 12 homens daquela patrulha nunca receberam nenhuma condecoração específica pelo que fizeram naquele dia de abril. A missão não entrou nos relatórios oficiais como ação de destaque. Era pequena demais, informal demais, impossível demais de categorizar dentro dos códigos militares existentes. Mas entre eles, nos anos seguintes, quando se encontravam em reuniões de veteranos ou em cartas trocadas pelo correio, havia sempre um momento em que alguém mencionava o pasto abandonado perto de Fornovo. E todos sabiam imediatamente de que tarde se tratava. Não precisava de mais explicação. Era o dia em que 12 homens simples, com fome e com medo, decidiram que havia algo mais importante do que ganhar uma guerra. E essa decisão, tomada em silêncio num buraco entre 2 pedras, ainda ecoa em tudo que a FEB representa até hoje. 12 homens sem ordem e sem autorização decidiram, no meio de uma guerra, que a vida de um inimigo valia o risco das próprias vidas.
Essa escolha, feita em silêncio na lama de um dia de abril, diz mais sobre quem eram os pracinhas do que qualquer batalha vencida ou medalha recebida. A FEB não foi apenas uma força militar enviada a um continente em chamas. Foi um grupo de brasileiros que levou para dentro da maior guerra da história algo que nenhuma ordem determina e nenhum uniforme carrega: a capacidade de enxergar o ser humano dentro do inimigo, mesmo quando tudo ao redor gritava para não fazer isso. Esse legado não está nos museus. Está nas histórias que homens como Dário, Toninho e Ernesto carregaram no peito por décadas, contando em voz baixa para quem tinha paciência de ouvir. E agora você ouviu. Se essa história tocou em algo dentro de você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque a história dos pracinhas não pode ser esquecida e cada compartilhamento é uma forma de garantir que ela chegue a mais pessoas. Me conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Até o próximo vídeo.